Hoje estamos aqui para mais uma aula de matemática do sétimo ano. O módulo é o módulo 16, que fala sobre gráfico de setores. Ok? Nos anos anteriores, você trabalhou com gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. Veja três diferentes modelos desse tipo de gráfico. Gente, esse módulo que fala sobre gráfico de setores, ele já foi falado no início do ano de vocês, na apostila 1, que falava apenas de gráfico, leitura, interpretação e construção de gráficos. Só que a gente só fez as leituras e a interpretação no gráfico de setor, a gente não chegou a construir. Então, esse módulo a gente vai aprender a construir e identificar coisas importantes do tipo qual é o ângulo central ali, qual é a medida da porcentagem. A gente então vai aprender a construir e interpretar alguns gráficos de setores. Tudo bem? Então, vamos fazer a leitura aqui da apostila e identificar quais são as características de um gráfico de setor. Então, desses três gráficos aí, você já consegue identificar que o gráfico de setor, a base dele é uma circunferência, né? Um círculo, na verdade, que tem a informação aqui dentro. Tá? Então, no gráfico de setor, pode ser de três tipos diferentes. Esse daqui, se você identificar, mesmo sendo num círculo, ele está fechadinho, você tem as cores aqui identificando, tá? 70% da agricultura. Esse gráfico fala sobre a distribuição do uso de água. Como que a água é distribuída? 70% vai para a agricultura, 20% vai para a indústria, 7% uso doméstico, 3% é perda. Tá? O gráfico ao lado. Distribuição de água doce no Brasil. Então, no Brasil, 68% está na região norte, região centro-oeste 16%, região sul 7%, tá? Sudeste e nordeste. O gráfico abaixo parece até um pouco mais antigo, né? Ele tem ali, água armazenada por habitante no mundo, tá? Em metros cúbicos. Então, se você vê aqui, em metros cúbicos, 5.660 é na América do Norte. América do Sul, 2.428, aqui tem a informação, desses 3.607 no Brasil, tá? A Ásia tem aqui 353 e tem todas essas informações. Então você consegue identificar que no gráfico de setor existe só aí três opções, né? O último aqui, que parece um pouquinho mais antigo, mais simples, mais básico. Esses dois aqui de cima são tridimensionais. Tá vendo que a figura um pouco sai da tela? Então, eles são um pouco mais vivos, dão uma informação um pouco melhor até para interpretar, né? Esse daqui, o segundo, ele até sai, os pedaços, como se fosse uma fatia, né, de uma pizza, né? Então, tem três tipos diferentes. Vamos para a próxima página aqui, que vem falando sobre eles. Então, observe algumas características desses tipos de gráfico. Ele tem como base o círculo, né, nos três. Em alguns deles, como no terceiro exemplo, há apenas figura plana do círculo. Nos dois primeiros, as figuras são tridimensionais. São representações de cilindros. Mas o gráfico é construído sobre uma base do cilindro, que é o círculo. Tá? Os dois são, os três, na verdade, são tudo a base de um círculo. No gráfico sobre a distribuição de água doce do Brasil, a figura é separada para dar maior destaque a cada uma das regiões, que, como veremos, são chamadas de setores. Tá? Deixa eu voltar aqui. Esse gráfico aqui, ele separa a região. Cada região foi destacada. Tá? Esses pedaços aqui, a gente não fala pedaço de pizza, recebe o nome de setor. Tá? Um setor ali do círculo que foi retirado. Estamos aqui no último. Os dados em um gráfico de setores, na maioria das vezes, vêm na forma de percentual, em porcentagem. Mas também pode se aparecer em valores absolutos, como no terceiro gráfico. Não é? Quando eu estava fazendo a leitura aqui, até eu estranhei. 5.660 na América do Norte. Esse valor absoluto aqui fica um pouco estranho para a gente entender. Por quê? A gente teria que somar ou ter a informação do total da água ou somar tudo para a gente ter o total aqui. Então, aqui quando tem a porcentagem, a gente consegue entender um pouco melhor. Né? Por isso, normalmente é feito em porcentagem. Então, vamos lá. Neste módulo, vamos aprofundar o estudo desse tipo de gráfico e aprender a construí-lo.
você precisará de régua, compasso e transferidor. Atualmente, dispõe de ferramentas computacionais para fazer qualquer tipo de gráfico. No entanto, é importante que antes de usá-las, você conheça o procedimento matemático empregado na construção desse tipo de gráfico. Tá? Então, antes de a gente construir, eu posso usar régua, compasso, ou eu posso fazer por alguma coisa, algum software, algum aplicativo no computador. Mas aí você vai precisar das informações, né? Então, a gente precisa saber ali do procedimento matemático antes. Então, vamos lá. Ó. Setor circular. O que é isso? Antes de iniciarmos os procedimentos para a construção de gráfico de setores, vamos definir o que é um setor circular. Tá? No caderno 1, você conheceu a circunferência e o círculo. Né? Lembra? Tinha a circunferência. Qual é a diferença entre circunferência e círculo? Né? Quais são os elementos ali da circunferência? Então, deve-se lembrar que a circunferência é a curva e o círculo é a superfície limitada por ela, tá? Ou seja, é a união de uma circunferência com os pontos de seu interior, tá? Circunferência, gente, é a borda, tá? Toda aquela linha que engloba ali o círculo. O círculo é a parte de dentro. Tudo bem? O meu rosto aqui está dentro do círculo, né? Quando eu estou falando aqui, é o círculo. Tudo bem? A parte de dentro é o círculo. Vamos agora conhecer outra superfície que representa uma fatia do círculo, que é chamada de setor circular. O setor circular é uma região limitada por 2 raios e por um arco de circunferência. Olha só, vamos lembrar aqui, ó. Olhando para esse círculo aqui, a parte de volta, essa linha de preto aqui que contorna, é chamado de circunferência. Tá? Aqui o centro O, do centro até a circunferência é chamado de raio. Né? Então, essa fatia aqui que está entre 2 raios é chamado de arco. Tá? Lembram disso? Quando a gente fecha aqui, a gente fecha um arco. A parte de dentro é o setor circular. Tá? No setor circular, a gente tem um ângulo. Tá? Então, quando a gente for fazer a construção, a gente precisa saber qual é o ângulo, qual é a abertura dessa fatia. Né? Se a fatia é muito grande, se a fatia é pequena. Então, o que a gente precisa saber dentro do setor circular? Qual é o ângulo desse setor circular para a gente poder construir perfeitamente. Tudo bem? Vamos continuar aqui para ver o que vai ter. Vamos, como construir um gráfico de setores? O que a gente precisa saber? Os dados percentuais indicados nos setores de um gráfico são distribuídos levando-se em conta em relação à porcentagem que o setor representa e o ângulo central que o define. Tá? Nas sessões anteriores, você explorou o fato que o ângulo central de um círculo tem que medir 360 graus. Tá? Isso corresponde a 100%. O que quer dizer isso, gente? Se eu tiver um círculo, a volta completa, gente, é 360 graus. Então, se eu te botar o centro aqui, e separar alguns arcos, tá? Imagina aqui, essa volta toda aqui completa, o ângulo central é 360 graus, tá? E isso equivale também, se você for considerar a porcentagem, equivale a 100% de uma pesquisa que está sendo dada. Tá? Então, 100% é a mesma coisa que o total de 360 graus. Tudo bem? Então, em cada item, faça o que se pede. Letra A. Calcule a medida em graus do ângulo central que representa 1% do círculo. Registre essa medida escrevendo na forma decimal, tá? Para eu escrever em décimo. Então, 1% de um círculo de 360 graus. Então, a gente pega 360 e divide para 100. A gente vai achar quanto vale 1%. 360 graus dividido para 100 é 3,6. Embora esse valor possa ser representado em grau e minuto. Tá? Vocês lembram que o grau não pode ficar 3,6 graus, a gente tem que passar isso para grau, minuto ou segundo? Tá? Então, 1% é 3,6. Tá? Ou então, 3 graus e 36 minutos. O que quer dizer isso? Vamos ver um pouquinho mais à frente. Letra B. Vamos retornar ao primeiro gráfico que é apresentado neste módulo da distribuição do uso de água, que era o primeiro, tá? Escreva os dados do gráfico na tabela a seguir. Então, está aqui o primeiro gráfico, distribuição da água. Repara,
70% agricultura, 20% indústria, uso doméstico 7%, perda 3%. Então, anotei aqui, ó, na tabela. Agricultura 70%, 20%, 7% e perda 3%, somando aqui, todos têm que dar 100%, tá? É o total. Isso está em porcentagem, né? Se a gente for botar em ângulo no setor circular ali em graus, a gente sabe a primeira coisa é que o 100% é a mesma coisa que 360 graus, que é a volta toda, não é? Mas quanto, gente, que vai valer cada valor de ângulo ali, ó? Qual vai ser o ângulo da agricultura? Vou voltar aqui, ó. Olha como a agricultura, 70%, ele dá quase uma volta completa, é quase tudo, né? Passou dos 50%, então tem 70% aqui, ó, a parte amarela é enorme, né? Então como que a gente vai saber qual é o ângulo que tem aqui dentro desses 70%? Né? É isso que a gente vai ver nesse módulo, tá? Então letra C ali, qual é a soma das porcentagens? Soma de porcentagem, isso é tudo, total da pesquisa 100%. Tá? Qual é a soma das medidas dos ângulos? 360. Tá? Então, ó, a agricultura ali, 70%, não é? Ela equivale, gente, a 252 graus. A indústria, 20%, e bem pouco, ó, 72%. Tá? Como que a gente acha essa porcentagem direitinha, gente? Somando tudo tem que dar 360. Como? A gente pode fazer uma regra de 3. Vou explicar de duas formas. Ó, 70%. Eu quero descobrir qual é o ângulo, tá? Aqui é a porcentagem e aqui é o nosso ângulo, tá? A informação que a gente tem é que 100% equivale a 360 graus. Opa, botei aqui grau aqui, ó. Aqui é porcentagem. Ó, 100% equivale a 360 graus. 70% equivale a quantos graus? Se eu fizer essa regra de 3 aqui, se eu multiplicar cruzado, vai ficar 100x. E você multiplica 70 vezes 360. Vai dar 25.200. Quando você dividir para 100, vai dar 100% é a mesma coisa que 360 graus, né? Que é a volta completa. Quanto? X. Se você multiplicar por cruzado, você acha a porcentagem. Você pode fazer isso com 20%. Vai fazer como? 100% é 360. 20% é X. Se você multiplicar cruzado, você acha o 72. Tá? Ou então você pode fazer assim, ó. Quanto é 70% de... Se multiplicar aqui 70 vezes 360, foi esse valor que deu, 252,00. Aí você falta dividir por 100. Mais rápido. Se a porcentagem, você consegue descobrir o ângulo. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Ó. Outro textozinho aqui. Ó. Oceanos. Os oceanos correspondem a uma vasta extensão de água salgada, que cobre quase 3/4 da superfície da Terra. Cada uma das divisões maiores dos oceanos constitui-se em áreas geográficas isoladas em regiões diferentes, sendo divididas pelos continentes e grandes arquipélagos em 5 grandes oceanos. Tá? Então aqui, gente, esse texto aí vem falando dos oceanos. Ó. O Oceano Pacífico é o maior da Terra, com 180 milhões de quilômetros quadrados. Tá falando quantidade de água. Quantidade do Atlântico é o segundo maior em superfície, 82,4 quilômetros, tá? Então aqui vem falando de todos e tem uma tabelinha aqui embaixo, ó. Vamos organizar os dados referente à área deste oceano em uma tabela. Então tem o Pacífico, é 180 quilômetros
quadrados, o Atlântico 82, tá? Tem todos aqui, um total de água é 369,7, tá? Quilômetros quadrados de água. Então, ó, a gente consegue pegar de um texto as informações e botar numa tabela, tá? Se eu for construir o gráfico, eu tenho que pegar os dados dessa tabela, transformar isso em porcentagem, da porcentagem transformar isso em ângulos, não é? Então, ó, como que eu acho a porcentagem? Eu te ensinei, quando você tem a porcentagem, achar o ângulo é simples. Mas como que você acha essa porcentagem? Então, ó, se você tem a ideia de fração, a fração não é a parte pelo todo, né? A parte pelo total. Então, se você pegar a parte aqui, primeiro, o Pacífico não tem 180? Tem 180 quilômetros quadrados. Num total de 369 69,7, a parte é 180. Se você dividir isso aqui, pegar a calculadora e pegar 180 dividido, você vai achar isso em porcentagem, gente. Você vai achar 48,7%, tá? Dava para a gente ter uma noção que chegava a quase 50%, ó, porque 180 é quase a metade, né? Se você multiplicar isso aqui por 2, vai dar 360. Aqui é 369, então é um pouquinho a menos que a metade. Então o Pacífico tem um pouco a menos, que é 48,7%. Tá? Então sempre se você dividir, lembrar lá da fração, a parte pelo todo. Então você pega a parte que você tem e divide pelo todo. Se você montar, ó, 82 descobrir todos, ó. Só fazendo essa divisão. O total, somando ali, dá 100%. Aqui, gente, bem provável de não ter dado certinho 48,7. Deve ter mais números aqui atrás, aqui também, tá? Mas aí você tenta arredondar ao ponto na hora de somar ter que dar 100%, para você não faltar nenhum pedacinho do seu setor ali circular, quando você for fazer o ângulo, tá? Então vamos para lá, ó. Aqui, ó, vem ensinando na própria apostila de vocês como que você faz, ó. Você pega a parte da fração 180 e divide por 369, tá? Você vai achar aqui, ó, aproximadamente 48,7, porque vai ter uns números aqui mais atrás, mas você aproxima, ó. Na verdade, está dando 48,68825, então está mais próximo do 7, tá? Você vai aproximando, pronto, 48,7. Tudo bem? Então tem aí esse passo a passo para você ler e entender um pouco melhor. Mas a explicação ali também já foi bem válida, que é só botar a parte pelo todo, montar a fração. Deixa eu pegar aqui isso aqui. Vamos para a página ali do exercício. Ó. Em cada item, faça o que se pede. Eu não pulei 2 páginas, não. Faça o que se pede. Proceda da mesma maneira para os demais itens da tabela. Use o procedimento que julgar mais adequado. Arredonde os dados para a ordem dos décimos, tá? Só uma casa. Faça os cálculos com a calculadora e preencha a tabela com os dados obtidos. Tá? Então, ó, os mesmos dados que estavam lá, ó, tá? Do Pacífico, Atlântico. Então, a porcentagem é só copiar que estava lá. 48,7, 22, 20, 3,5, 5,5, total 100%. Como que a gente vai fazer para achar o ângulo central desse setor? É só você calcular 48% de 360 graus. Lembra? 100% não é 360? Então você pode fazer a regra de 3. 100 está para 360. Tá? Isso aqui é o grau, isso aqui é a porcentagem. Por cento. Aqui é o ângulo. Quase a metade?
Então, vai ficar quase aqui, próximo aos 180 graus, quase a metade do ângulo também. Então, se você multiplicar cruzado, vai ficar 100x, aí você multiplica cruzado, acha. Ou você faz a porcentagem igual eu tinha falado para vocês. Então, você vai achar assim, ó, 175 graus. Tá? O outro, 22, tá vendo que é quase a metade do 48? Então, vai dar um pouco menor que a metade de 175, vai dar 80. Tá? Depois 20%, vai dar um pouco menor que 80%. 80 graus, vai dar 72 graus. 3,5 é muito pouco, é quase 10% só dos 360. Então vai dar 13. Você vai calculando, ó, tá? Essa daqui, gente, na verdade é a resposta do item B, ó. Complete a última coluna da tabela com a medida dos ângulos central de cada setor. Tá? Esse primeiro aqui da porcentagem já tinha lá, e aqui a gente preencheu agora do grau. Letra C. Construa um gráfico de setores relativo a essa tabela. Use um círculo de raio de 3 centímetros. Tá? Então você vai ter que construir um círculo e depois medir com o transferidor os ângulos em graus. Tá? Olha como é que ficou o meu. De vermelho é o Pacífico. Ó, ele chegou quase no 50%, 48,70, tá? Isso é quase um ângulo de 180, ó, quase a metade, é um ângulo de 175 graus. Você vai lá e mede o ângulo de 75. Depois o ângulo de 80, tá? Aí vai lá, pinta de amarelo. Depois o de 20, depois 3,5, 5,5. E aqui tem a nossa legenda do gráfico. Tudo bem? Acho que o maior trabalho aí de vocês vai ser a construção, né? Tem que ter um compasso ainda para fazer direitinho uma circunferência aí de raio 3 centímetros, né? E depois botar os ângulos ali com transferidor e a porcentagem. Então vamos para a próxima página. Exercício número 2. A imagem a seguir representa um gráfico pictórico com os dados relativos ao consumo percentual médio de água numa residência com 4 pessoas, tá? Onde a água é consumida em sua casa. Ó, 46% no chuveiro, cozinha 14%, vaso sanitário 12% e outros, que é desperdício, qualquer outra coisa, 28%. Tá? Esse gráfico é chamado de pictórico porque ele fala sobre a água no consumo em casa e faz o desenho de um copo de água, né? Então, quando eles estão falando sobre mortalidade, né? Nascimento ali de crianças, número de pessoas, ele põe uma figura que ilustra melhor a situação. Por exemplo, a quantidade de saldo de gols de um atacante, aí coloca a bola ali de futebol. Então, se tiver a figura que representa legal a situação, é chamado de gráfico pictórico. Tá? Esse daqui, ó, chama mais atenção na hora de ver. Tá? Então vamos lá. Ó. Número 1. Organize os dados do gráfico na tabela a seguir e complete uma coluna. Reparem, gente, quando a gente for construir um gráfico de setores, normalmente a gente joga para uma tabela. Né? Agora, se a tabela já for construída, já estiver pronta, é mais fácil a gente fazer um gráfico. Tá? Então, um gráfico sempre está ligado a uma tabela. Então, vamos botar ali na tabela o local primeiro. Eu botei o chuveiro, cozinha, vaso sanitário e outros. A porcentagem já foi dada, ó, 46, 14, 12 e 28, o total 100%, tá? Aqui, ó, tá tudo dado aqui. Qual a medida do ângulo do setor circular? Eu sempre começo por baixo, ó. Eu sei que o último é 360, e é a volta completa. Então, quanto é 46% de 360? Eu vou fazer assim, ó, 46% de 360, multiplica por 360. Acho bem mais rápido do que fazer regra de 3. Multiplica na calculadora, 46 vezes 60, vai dar um número. Depois vai lá e divide por 100. Tá? Então vai ficar assim, ó. Vai dar 166 com 00. Só que a gente vai dividir por 100 para cortar os 00. Vai dar 166. Faz com 14. 14% de 360, vai achar 50%. Tá? E vai no outro, 43 graus, o outro, 101 graus, tá? Somando todos tem que dar 360. Bem, então, ó, para a gente construir nosso gráfico,
Construa um gráfico de setores com esses dados. Use um círculo de 4 centímetros. Pega o transferidor, abre, a régua, abre 4 centímetros entre as hastes do compasso. Depois você gira. Uou! Construiu o gráfico. Ou, na verdade, a circunferência. Né? Depois você vem com um transferidor e vai medindo os ângulos. Olha lá os ângulos. Ó. Um de 166, vai do 0 até o 166 e marca. Pronto, esse aqui já é um setor. Vai para o outro. Começa lá de 166, marca mais 50, 50, e vai marcando. Olha como é que ficou o meu gráfico. Tá? Saí daqui, ó, 166, 46% é no chuveiro. Depois vai outro, 50%. 50% não, 50 graus, 14%. Depois no outro e depois completa. Tudo bem? Então, ó, essa aula é só uma explicação sobre gráficos de setores. Na nossa próxima aula, ao vivo, que é a semana que vem, a gente vai estar fazendo a correção dos exercícios desse módulo, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Estudem e até a próxima. Tchau, tchau.